ar, Vovoteca TV, ainda no formato de rádio Loteca, e vai ser assim enquanto durar a Loteca em dobro. O trabalho é dobrado e o formato rádio facilita que eu crie o programa. Aí porque a Vovoteca TV aí vai no estúdio, tem que gravar a imagem e tudo, e o tempo fica mais apertado. A Loteca 1055 chega aí com um prêmio de estimado em R$500 mil. Essa é a previsão da Caixa. É o concurso final 5 acumulado por natureza e é a Loteca do final de semana. Loteca 100% Brasil com séries A e B do Brasileirão. 8 jogos no sábado. Vixe! E apenas 6 no domingo. Um grande clássico, o Carioca abre os trabalhos com o Grenal, finalizando a corrida ao pote dourado na noite de sábado. Depois que vocês mesmo aí, deixarem aquele like, o joinha da sorte, vamos embarcar nas análises do grande acumulado. Não é tão grande, mas é acumulado. E o Matheus já jogou na tela as parciais da grande enquete Vovoteca, que eu tirei na manhã dessa quinta, já superando 1.100 votos. Nessa altura, já deve estar aí batendo uns 1.400, 1.500 votos. E ela vai indicando 8 colunas no campo de favoritos. 8 colunas, hein? Seria 8 boas colunas? Vocês que sabem, dá uma olhadinha aí. E dessa vez, percebam que não tem nenhum super favorito, nenhum bicho papão, aquele seco da galera. A destacar os 2 maiores favoritos, o Flamengo com 79%, no clássico das multidões, contra o hoje fraco Corinthians. Tá fraco o corintiano, hein? Corintiano, seu João, corintiano, meu falecido pai. Tá revirando aí em cima, dá uma força aí pro timão. E o Sport, 76%, também com bom favoritismo. Porém, não devemos esquecer que o Sport vem desgastado após o jogo dessa quarta, na derrota para o São Paulo pela Copa do Brasil, e pega um Botafogo, uma Pantera, que fora de casa vem mandando bem. 2 vitórias, nenhum empate e uma derrota. Olho nesse jogo, eu vejo perigo aqui. E você? 2 colunas representam os favoritos da coluna 2, a casa dos visitantes. O Galo, 60%, visitando o Coritiba, que ainda busca sua primeira vitória após 6 rodadas. Ô coxa, tá mal, hein? E o sempre favorito Palmeiras é o outro da coluna 2, visitando o Santos. E aqui vai um destaque aí. A última vez que o Peixe venceu o Verdão foi em 2019. Depois disso já são 9 vitórias do Verde com 2 empates. E o Palmeiras venceu nesse período 8 confrontos seguidos. É um tabu pesado a ser quebrado, hein, Peixe? Será? E o Clássico Gaúcho, o jogo 14, tem como preferência a coluna X. O empate com 51% é o favorito desse jogo. É muito difícil termos favoritismo na coluna X. Isso acontece nesses grandes clássicos. Um que acontece muito, que logo volta para a Loteca, é o Remo e Paysandu. Já no campo da normalidade absoluta, o jogo 7, Braga, sempre ele recebendo o Furacão, é o único jogo que está deixando azulada as 3 colunas, dando um nó na cabeça do lotequeiro. 10 são as colunas surpresas do 1055. E temos ótimas surpresas para acreditar. Tipo, o Fogão, né, o líder, no clássico, é surpresa. O América em casa, aí ó, o Coelho em casa. E a Ponte, a Macaca, no derby campineiro. Surpresa? Será? Tenho minhas dúvidas, hein? Pode ser, então, as surpresas mandrakes. Aquelas que fica amarela para depois ficar verde, deixando o lotequeiro vermelho de raiva. Já 7 colunas indicam os pastos avermelhados das simpáticas e sorridentes zebrinhas. Destaco 3, que até vejo com bom potencial. É o Goiás, com 9% visitando o Bahia. Essa é a minha opinião, tá? O Novo Horizontino no clássico Caipira Paulista, na casa do Ituano. E o Inter, apenas 6% no clássico gaúcho. Isso é clássico, hein, galera? Afinal, é um Grenal.
onde os dois vêm mal, sem vencer há 3 rodadas. Continue votando, ajudando nessa ferramenta que eu considero essencial para toda nação lotequeira. Bora lá no www.vovoteca.com e votar. E agora, Matheus, joga na tela nosso jogo sugestão e nosso jogo alternativo. E na telinha da Vovoteca TV, o Matheus já jogou os 2 jogos, o sugestão e o caça-zebras, ambos montados com o mesmo esqueleto, ou seja, 14 secos eu marco em cada um, são secos iguais em verde. Às vezes eu vejo nos comentários alguns perguntando e sugerem até o JP, faz só um jogo de 14 seco. Mas não é o que eu estou fazendo? Eu pergunto. Aí tá aí, são 14 secos. Os duplos são apenas as tentativas de pegar esses fios soltos que ficam em cada jogo da loteca. No sugestão, tento ser moderado. No caça-zebra, no alternativo, tento cercar resultados um pouco mais fora das lógicas, se é que ainda existe lógica no futebol brasileiro. Vamos a uma breve análise que me levaram à marcação. No 1 é o clássico carioca, Botafogo e Fluminense. Aceitem ou não, é o Fogão que lidera o Brasileirão. Teve uma ligeira queda nos 2 últimos jogos, mas com certeza vai dar trabalho ao bom Fluminense. Mas acredito que o elenco qualificado do Flu deva prevalecer. Portanto, palpite meu no sugestão, coluna 2, Fluminense. Já no alternativo, respeitando o líder, empate e Fluminense é o duplo fechado no visitante. Bahia e Goiás fazem o jogo 2, também pela Série A. Vejo um bom favoritismo para o tricolor baiano, que apoiado sempre pela sua grande torcida, vai para cima de um Goiás que tem uma queda acentuada de produção fora de casa. Saiu até aqui 3 vezes lá da Bela Goiás e nas 3 vezes perdeu. Será que perde de novo? No sugestão, acho que sim. Vou de Bahia, coluna 1. Já no alternativo, eu vou usar também um duplo, buscando um empate, que nesse momento representa uma surpresa de 25%. Jogo 3 para Sport e Botafogo. É Série B, Botafogo Paulista, é a Pantera, não se atrapalhe. Com 2 jogos a menos devido à disputa da Copa do Nordeste, o Sport tenta se manter invicto até aqui, 2 vitórias e 2 empates. Sendo as 2 vitórias aonde? Na ilha, foi em casa e joga novamente em casa. É favorito, porém a Pantera faz uma boa campanha. 4 vitórias, nenhum empate, 2 derrotas. E fora também vem mostrando força, hein, ó. Botafogo tem 2 vitórias fora de casa de Ribeirão, nenhum empate e apenas uma derrota. Meu primeiro duplo do sugestão, coluna 1 e coluna do meio, observando aqui um desgaste aí maior no Leão devido à Copa do Brasil, nesse jogo que fez ontem contra o Tricolor Paulista. Já no alternativo, eu vou com o Sport, coluna 1 seco. Chego no jogo 4 e o jogo 4 mostra um clássico caipira no interior de São Paulo. É aqui na Grande Itu, distante aí uns 100 quilômetros de São Paulo, capital. O ituano recebe o Novo Horizontino, campanhas semelhantes de 2 forças médias, né, do interior paulista, apenas um ligeiro favoritismo para o mandante, mas prevejo também um jogo de muito equilíbrio. Por isso eu comecei aí no empate no verde. Agora no duplo eu vou usar no sugestão coluna 1 e coluna do meio, e no alternativo sim, eu vou ficar só com o empate. Jogo 5 para América Mineiro e Fortaleza, é lá em Minas, o América recebendo Fortaleza, e o Coelho segue em busca da primeira vitória na elite. E vem com um ambiente melhor, né? Venceu a final o Inter pela Copa do Brasil, mas recebe um invicto Fortaleza. Fortaleza é forte, tá, galera? 2 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. Perdeu ontem, mas foi pela Copa do Brasil. Aqui eu tô cruzando o mando com o momento e vejo um possível empate como palpite inicial. E fecho no Coelho, no sugestão, né? Então ficaria o duplo 1x, mas assim como intuição. Eu acho que ele vai vencer a primeira. Mas não descarto o empate, por isso duplo coluna 1 e coluna do meio, alternativo apenas coluna do meio. Jogo 6 para Coritiba e Atlético Mineiro. Ô, Série A é fogo, hein?
time, quando não consegue vencer, ele vai ficando cada vez uma situação pior. É o caso do Curitiba, 0 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. O Atlético Mineiro, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Ou seja, o Coxa tá que nem um coelho. E sonha com a primeira vitória, mas pega esse Galo que após uma instabilidade voltou a jogar bem. E quer engatar o quê? A terceira vitória seguida. Vem de 2 vitórias seguidas o Atlético Mineiro no Brasileirão. Jogo tenso aqui esse no Paraná. Meu palpite é para empate seco no Sugestão e duplo fechado no visitante no Alternativo X2. Pulo pro jogo 7, é o meio da loteca com Bragantino e Atlético Paranaense. Deu medo? É Bragantino. Se tem Braga na grade, tem encrenca. E o lotequeiro, sabendo disso, não lhe dá favoritismo. Lembra que eu falei lá sobre a enquete? É o jogo de maior equilíbrio. As duas pontas ficando equilibradas e o pessoal indo muito nesse empate aqui. Eu vou acreditar que ele vai me surpreender. Quem vai me surpreender? O Bragantino. E vou com o derruba lotequeiro em jogo equilibrado. Sugestão, coluna 1, Bragantino. A alternativa, aí sim, um duplo, quase que obrigatório, com o Braga em campo. Vou abrir esse duplo aqui, coluna 1 e coluna 2. Jogo 8 é o tricolor paulista, o São Paulo recebendo o Vascão no Morumbi. Não resta dúvida que o Dorival ajustou o tricolor, que se não é o São Paulo dos sonhos, muito longe disso, aliás, já está passando um bom índice de confiança. Recebe um Vasco, o Morumbi deve estar cheio, e o Vasco que não vence há 4 rodadas. E isso é que deve pesar para cima do Cruz Maltino. Por isso eu estou indo com São Paulo, coluna 1, e São Paulo, coluna 1 nos 2 jogos. Jogo 9, Santos recebendo o Palmeiras. É o bom clássico paulista na Vila Belmiro. Nos últimos 8 confrontos, 8 vitórias palmeirense. Me parece difícil que o Peixe de altos e baixos consiga superar o multicampeão Palmeiras. Mas, da mesma forma, vejo que o Santos tem condições de ao menos segurar um empate lá na Vila Belmiro. O que você acha? Eu vou gastar um duplo aqui. Coluna do meio e coluna 2 no Sugestão e apenas coluna 2 no Alternativo. No jogo 10, tá lá o Tigre, o Criciúma, é Série B recebendo o Ceará. Invicto, o vice-líder Criciúma, 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Faz até o momento uma campanha 100% em sua arena. Foram 3 jogos com 3 vitórias. E marcou bem, marcou 5 gols em casa e levou apenas 1. Já o Vozão segue patinando em busca de um bom padrão de jogo, mas parece ainda um pouco longe de atingir. Eu vou ficar com Criciúma, coluna 1 no Sugestão, coluna 1 também no Alternativo. No jogo 11, é aquele clássico das 2 maiores torcidas do país, é o clássico das multidões, o Flamengo recebendo o Corinthians. Eu até acredito que em algum momento o Luxemburgo possa dar um padrão melhor para esse time do Corinthians, principalmente no quesito autoconfiança. Tá faltando, a gente percebe nos últimos jogos. E por azar, o time vai ao Rio e pega um Flamengo que exatamente nesse quesito autoconfiança voltou a ter novamente, né? Tá mais confiante o time e eu acho que ele deve vencer o Corinthians sim. Por isso, palpite, sugestão, coluna 1, alternativo também, coluna 1. Jogo 12 é a Macaca Ponte Preta recebendo o Guarani. É o derby campineiro, é jogo difícil, a gente sabe, sempre vai ser difícil. Na última rodada a Ponte tomou um sacode lá em Londrina de 3-0. O Sampaio, o Guarani bateu o Sampaio Corrêa em casa por 2-0. O Guarani tá melhor, mas aqui tem um fato marcante. A Ponte não perde em casa para o rival desde 2009, há 14 anos. No período, 6 vitórias da Ponte, né? A Macaca se dando bem, com 3 empates. No momento, ele mostra o quê? Um Guarani melhor. Mas nesse derby, pode não ser o suficiente para quebrar esse indigesto tabu de visitante. O que você acha? Pode ser? Pode ser, né? Sugestão, Ponte, coluna 1 e duplo no Alternativo. Aqui eu vou de 1x, respeitando essa enorme rivalidade.
No jogo 13 eu tenho o CRB pela Série B recebendo o Vila Nova. Um CRB que busca a primeira vitória como mandante até aqui, foram 2 jogos com 2 empates. Recebe um Vila invicto fora de casa. Tá vendo? Ó, aos pesos aí, uma vitória e um empate. E invicto no geral. Vila vem bem, hein? Tá invicto no geral, é isso mesmo? 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Ele empatou os 2 últimos jogos, mas continua invicto. Na verdade, eu olho para esse jogo e penso assim, aqui é o jogo pro triplo. É digno de triplo. Ou então, aquele empate seco, né, que pode resolver. Eu uso empate nos 2, só que no sugestão eu fecho o duplo no Vila Nova. Então, empate coluna 2 no sugestão e apenas empate no alternativo. O jogo 14, fechando aqui, é o Grenal, Grêmio e Inter. Tensão no Grenal, ambos indo de mal a pior, descendo a ladeira. O tricolor não sabe o que é vencer há 4 jogos, incluindo o 1-1 de ontem em casa contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. E um Colorado pior ainda, vindo de 4 jogos com 4 derrotas, levando 8 gols, quer dizer, são 2 gols por jogo. Perdeu esses 4 jogos, tudo de 2-0. E não marcou nenhum gol, levou 8 e não marcou nenhum, quer dizer, ataque pífio Colorado. Mas é nos clássicos que a coisa pode mudar, ou pode não mudar também, né? Mesmo assim, então eu vou no mandante, vou com medo, tá, galera? Se você tiver duplo aí, quem sabe aí um X seja um bom duplo. Ou arriscando 2. Mas eu estou indo de Grêmio, coluna 1 no sugestão e também no alternativo. É isso aí, pessoal. Vejam sempre os palpites como meros palpites. Acredite acima de tudo em sua intuição. Continue estudando os jogos, vendo as classificações, aliás, as escalações, os desfalques que possam vir a ter cada um desses times, os jogos que eles farão no meio da próxima semana, isso influi, ou seja, busque fortalecer, enriquecer a sua informação. Continue nos visitando no vovoteca.com, conferindo nossas planilhas estatísticas, que sempre pode ajudar, e visitem também sempre que for lá, dá uma olhadinha na seção de comentários. É rico em informações relevantes dos 14 jogos. Aí vem aquelas informações que muitas vezes não dá para postar tudo aqui. E continue visitando o trio de jovens lotequeiros no Lotequeiros BR, onde o Matheus, o Nicolas e o Paulinho fazem aquelas análises legal com palpites. É isso aí, quero te ver com 500 mil na conta bancária na noite de domingo. Eu quero ver na semana que vem você indo lá na caixa e falando pro gerente: ei, gerente, paga aí que os 14 é meu, quero meus 500 mil. Não esquece de mandar a caixinha pro JP. E para isso eu digo amém.